A animação japonesa sofre da síndrome de Galápagos. E aqui estou muito curioso para saber qual é a vossa opinião sobre este artigo. Ultimamente temos vindo a receber vários artigos, vários editoriais de jornais japoneses. Desta vez foi de um jornalista e de um analista que publicou um artigo na IT Media, onde ele fala sobre os problemas que a indústria anime tem sobre a globalização de conteúdos. E a pergunta que eu vos coloco é se vocês concordam com o que ele escreveu aqui ou não. Eu pessoalmente discordo um bocadinho. Então o que é que ele diz? A questão central do artigo dele é: a animação japonesa sofre do síndrome de Galápagos. O que é esta espécie de síndrome de Galápagos? Isto é claramente baseado ali naquele conjunto de ilhas onde nós temos uma fauna e uma flora diferente do que encontramos no resto do mundo. Porque aquilo foi um conjunto de ilhas um bocado isoladas do resto do mundo e as espécies desenvolveram-se ali de maneira diferente em termos de tamanho, de diversidade e de características dos animais do resto do continente. Ou seja, temos ali um micromundo, um microclima, e é à volta desse paralelismo que ele escreve aqui este artigo, no sentido que o Japão, a animação no Japão se desenvolveu ali muito isolada no Japão e que tem dificuldade em ir para o exterior, em ocidentalizar-se, e é a crítica que ele faz. E é uma crítica que eu não concordo. Vou lendo aqui o artigo e vocês depois vamos comentando aqui um pouco. O síndrome de Galápagos é um termo de origem japonesa que se refere a produtos criados isoladamente do mercado global que são difíceis de exportar para o exterior. O Suda argumentou que, devido ao seu estilo visual distinto, a animação japonesa tem sido historicamente muito popular quando exportada para o exterior desde pelo menos a década de 1960. Com títulos como Astro Boy, nos anos 90 com Akira, Ghost in the Shell, também transmitiram com sucesso o apelo exclusivo da anime, e o boom ainda continua até hoje. No entanto, com o passar do tempo, outros países estão a produzir animações com um aspecto semelhante ao anime. Em vez de definir o padrão mundial para o futuro, como Hollywood e a Disney fizeram no passado, a animação japonesa corre o risco de sofrer do síndrome de Galápagos, enquanto equipas criativas no exterior produzem conteúdo mais atraente globalmente. E eu pessoalmente quero que o Japão faça animes como tem vindo a fazer. Aliás, queria que o Japão fizesse animes como faziam nos anos 80 e 90, que é pura e simplesmente estarem-se a borrifar para o que os ocidentais pensam. Para mim, a magia do anime está nisso. Basicamente, o que este analista quer é que o Japão faça animes a pensar num mercado global, onde nós temos estas questões todas, estes mimimis todos, inclusão, diversidade, por aí fora. E eu acho que se o pessoal do Japão enverdar por esse caminho de globalizar tudo e mais alguma coisa, eu acho que eles vão acabar por perder a própria identidade deles. Por isso, eu não sei, discordo aqui com ele. Eu acho que o Japão deve apostar no anime com os valores morais, com o estilo japonês da coisa. A partir do momento em que eles começam a pensar cada vez mais no mercado ocidental, eu acho que eles correm o risco aqui de perder um bocadinho a identidade deles do mundo do anime, e é isso que eu acho que torna os animes especiais. Ok, em termos de qualidade de animação, é uma coisa que o pessoal estuda, anima, tornam-se melhores. Ok, aqui no Ocidente as animações têm melhorado, na China eles já estão ali taco a taco com o Japão, já existem excelentes animadores. Aliás, um dos problemas, já numa live falei com vocês, a China ainda só não conseguiu bater o Japão porque não tem experiência, ou seja, eles têm mão de obra qualificada, mas não têm os diretores, o pessoal experiente em produzir um anime. É a única coisa que está neste momento a impedir que, em termos de animação, a China ultrapasse o Japão. Mas eu acho que uma das magias do anime é este microclima feito a pensar primeiro nos japoneses e depois no resto. E aqui esta tentativa de importar problemas ocidentais para o anime, eu acho que a coisa pode resultar um bocado mal. Nós vimos alguém a tentar fazer isso, que é Crunchyroll, não com o Tower of God, nem o The God of High School, que eles basicamente
pegam uma obra coreana, no mangá coreano, no manhwa, e animam através de um estúdio japonês, mas vimos, por exemplo, uma Crunchyroll que quis fazer um anime ocidental de inclusão, que eu agora não me lembro do nome, Ice Core Girl, não é Ice Core Girl, que é um anime que eles querem promover a diversidade. Então como é que a Crunchyroll, nesse anime original, que ainda está a postergar, como é que eles decidem fazer esta inclusão? Decidem fazer um anime só com protagonistas do sexo feminino, e quem está responsável pelo anime são só elementos femininos, não temos nenhum homem a envolver. E então o que é que a Crunchyroll faz? Faz um anime inclusivo, que dizem eles que é inclusivo, ao excluírem da produção todos os homens e ao excluírem das protagonistas todos os homens. E este não é o tipo, não é o conceito de globalização que eu quero para o anime. Muito bem, ok, diversidade, mas diversidade não através da exclusão, mas através da inclusão, que é um conceito que eu acho que a Crunchyroll ainda não aprendeu muito bem a fazer isso. Para já, esse anime provocou tanta polémica que eles não tiveram coragem de o fazer estrear, por isso ainda está em produção esse anime. É um Crunchyroll Original e eu estou muito curioso para ver quando é que eles vão ter coragem para fazer estrear isso. Esse anime da inclusão através da exclusão, acho que não é grande ideia. Mas continuando aqui, ele argumenta que o que precisa mudar na animação japonesa não é o estilo visual, concordo plenamente, e que o conteúdo também não precisa mudar especificamente para atrair um público global. Segundo ele, a maior coisa que precisa de mudar é o próprio Japão, que precisa de mais diversidade e precisa de se expor a mais culturas estrangeiras. Como exemplo da situação de desconhecimento das perspectivas estrangeiras, o Sudo referiu uma polémica em torno de JoJo's Bizarre Adventure em 2008, onde a Shueisha pediu desculpa por uma cena em que o vilão Dio é mostrado a ler o Alcorão. Diz ele, é importante estar ciente de que um grande número de pessoas está a assistir a anime numa extensão que antes era inconcebível e que esses telespectadores são de diversas origens. Existem algumas coisas que são tabus que antes não teríamos percebido, devemos ter a máxima consideração. E eu concordo, ok, máxima consideração, mas lá está, produção de anime acho que deve manter deve ser aberto para o mundo, mas não manter as características atuais, não importar muitos conceitos de fora para dentro, senão isto com a globalização, depois as animações começam a saber todas ao mesmo, e o que nós gostamos é de sabores diferentes. Por isso, o que eu tenho receio é que se realmente as quiserem ir por este caminho, o anime perca aqui um bocadinho da sua identidade e perca um bocadinho do que o torna especial, e nós definitivamente no anime temos alguns conceitos que se calhar aqui no Ocidente até nem ligamos muito, e por aí fora vemos se calhar algumas dinâmicas sociais diferentes do que vemos aqui no Ocidente, e é isso que eu acho que acaba por lhe tornar especial. Ele esclareceu depois que isso é um assunto separado do politicamente correto, mas eu acho que esta questão do politicamente correto, e vocês sabem que eu sou completamente contra o politicamente correto, eu acho que é um efeito secundário que é impossível separar. Se realmente, como este jornalista diz, o Japão tem que englobar mais cultura global, este politicamente correto vai vir atrelado e vai ser até o que vai ser mais expoente, vai ser o que vai ser mais manifestado, e é daquelas coisas que eu acho que os animes deviam deixar de lado, o politicamente correto. O pessoal do mimimi, vocês já me viram várias vezes a dar hate a esse pessoal. Em vez da globalização, é um reflexo da mudança na própria sociedade do Japão para evitar a expressão violenta na mídia infantil, garantindo o equilíbrio de género num elenco de personagens, removendo preconceitos contra género, idade e raça. Para Sudo não se trata de acompanhar o mundo, mas de acompanhar os tempos. Há muitas coisas que antes eram permitidas, mas que atualmente não são, mas esse é um assunto separado da globalização ou da síndrome de Galápagos. O Sudo alega que, embora tenha havido muita preocupação no Japão em relação à singularidade da animação japonesa, o resto do mundo está a começar a mudar rapidamente. Apesar dos termos de falta de exportabilidade, dos temores de falta de exportabilidade, eu acho que não. O anime, com o mangá, o anime já provaram basicamente que é uma das coisas que é facilmente
vendida para o exterior do Japão. Cada vez se vende mais mangá, cada vez o pessoal assiste mais anime, por isso acho que este temor é injustificado. O anime, tal como está atualmente, é facilmente exportado para o Ocidente. A animação japonesa transcende barreiras culturais e outros países estão a começar a desenvolver o seu próprio estilo de animação influenciado pelo Japão. Suda apontou para as categorias anime da Netflix, que se pode referir a trabalhos que não foram desenvolvidos no Japão, mas são inspirados no estilo visual da animação japonesa. As polaridades estilísticas, com personagens com os olhos grandes, já foram ridicularizadas ou consideradas incomuns na Ásia e no Ocidente, mas agora estão a tornar-se mais comuns na animação estrangeira. Mas esta caracterização da Netflix do anime, basicamente tudo o que é animado eles consideram anime, faz lembrar um bocadinho os originais deles. E a Netflix aqui não está sozinha nesta crítica, porque a Crunchyroll também está a começar a fazer o mesmo. Uma adaptação para a série anime de um mangá e subitamente já é um original Crunchyroll. E uma pessoa fica a pensar, não é um original Crunchyroll. Essa história já existia no mangá que vocês estão a fazer a adaptação. A Netflix, por isso, se antigamente o pessoal fazia esta crítica à Netflix, também a Crunchyroll também se pôs a jeito para esta crítica. E quanto à designação de anime, no Ocidente, as animações começam todas a levar com a tag anime em cima. O Japão quase não mudou, mas o mundo está a mudar dramaticamente. A singularidade do anime japonês sujeita ao síndrome de Galápagos expandiu-se para o mundo e essa singularidade está agora, de fato, a diluir-se. Quer dizer, é um bocado um contrassenso, porque ele está a dizer isto. Se o Japão abre mais, incorpora mais, então vai diluir-se ainda mais. Por isso, não concordo muito com isto que ele está a dizer. A disseminação do estilo japonês pode ser visto como um sinal de sucesso para a cultura japonesa. Pelo contrário, é agora um período difícil para o Japão. Este estilo, que antes se pensava pertencer apenas ao Japão, pode ser criado fora do país, o que compromete a posição do topo do Japão e aumenta a concorrência. Lá está. O que o Japão tem que fazer é continuar a manter o anime único. Sud não acredita que a animação japonesa perca as suas características únicas, mas, na pior das hipóteses, o Japão pode perder a competição e apenas o estilo visual permanecerá no mundo. É por causa dos sucessos anteriores do Japão que esse perigo se tornou relevante. Então, onde está o futuro dos animes? O que é que ele diz? Dado o estilo de animação japonesa transcendeu as barreiras culturais, Sudo sugere que o processo de criação e produção do lado japonês também podem beneficiar da transcendência das fronteiras nacionais. Sudo propôs fazer anime com uma comunidade de pessoas que abraçam o estilo sem ter consciência da nacionalidade. E já temos alguns estudos de anime a fazer isto. Temos alguns estudos. Nós entrevistamos o João do Lago, um animador português que trabalha para os estúdios de animação, para estudos de animes no Japão. Vocês procurem no Ataque PTM. Fizemos uma entrevista. Basicamente, ele faz parte de um grupo de animadores ocidentais que trabalha para estudos de animação no Japão a partir de casa. Quando o anime aceita talento e cultura estrangeiros, o local em que é criado não precisa ser Japão. Existem muitas coproduções internacionais que resultaram em fracasso, mas entre uma comunidade que não tem uma visão conflituante sobre a direção, deve ser possível criar trabalhos globais como equipa. O sucesso dos filmes de Hollywood foi a disseminação da cultura americana. Por causa do seu sucesso, pessoas talentosas em todo o mundo empenham-se para chegar a Hollywood e as pessoas no exterior assumem as suas tradições e criam coisas por conta própria. O anime também pode tornar-se forte e generoso, conectando muitas pessoas talentosas em todo o mundo. E lá está, a única coisa que eu tenho mais receio nesta situação é que, ok, a indústria queira mudar, mas ao mudar vá perder a sua identidade, e eu acho que o que torna especial o anime é a sua própria identidade. Temos a animação, que é muito característica, mas também temos o tema, o anime, a abordagem do anime às histórias, que também é muito única. E a última coisa que eu quero ver, e que se eles seguirem o que este artigo diz, ou esta sugestão que este jornalista diz, basicamente vamos americanizar o anime, ou seja, o estilo mantém-se da animação, mas as histórias começam a ser iguais às daqui do Ocidente. Eu não queria ver isso acontecer. Deixem-me ver aqui os comentários no post. Muita gente viu este post. Está aqui o Leandro Landreu a dizer: já vimos os efeitos de tal diversidade na Marvel e DC Comics e a razão de estarem levando uma sova em vendas é justamente por não cederem ao emocional de gente que não coloca um centavo em assinaturas ou na aquisição de mídias físicas, mas quer palpitar na produção e como ela deve ser, ou seja, muita gente a mandar bitites.
Está aqui o Banderilha a fazer aqui uma quote do Alan Moore. Não é o trabalho do artista dar ao público o que o público deseja. Se o público soubesse o que precisava, não seria o público, seriam os artistas. É o trabalho dos artistas para dar ao público o que eles precisam. Olha, muito bem dito. Não conhecia esta quote. E alguém andou para aqui a pagar comentários. Não sei porquê. Está aqui o Paulo a dizer, pelo contrário, o problema é o sucesso no exterior causar raiva na concorrência, como aconteceu na Amazon banindo as light novels. Isso é um assunto diferente. Lá está, são aqueles choques culturais. Por isso é que eu tenho receio que desta globalização do anime, porque depois vemos estes choques culturais. Para quem acompanhou as nossas lives e o Otaku PT sabe que a Amazon acabou por banir as light novels de o mangá de Ero Manga Sensei, a light novel No Game No Life e por aí fora. Lá está, dois conceitos diferentes. Nesses casos estamos a falar do conceito de personagens com aparência mais pequena, não é chibi, agora falta-me aqui o termo, vocês vão-me já ajudar aí nos comentários. Não é de idols, é de... Vocês aí já me escrevem nos comentários. Loli, exatamente, está aí o Samuel a dizer. Faltava-me esse termo. Obrigado. Lá está. Percepção da Loli. No Ocidente, o pessoal tende sempre mais a sexualizar a coisa. No Japão, às vezes, nem por isso. E houve aqui este choque de culturas. Está aqui o Zoldi a dizer não é necessário nenhum tipo de alteração artística, o que a indústria japonesa precisa é de uma reformulação económica, tornando-se mais forte financeiramente e atrativa para os talentos. 100%, é exatamente com isto que eu concordo e basicamente a minha resposta resume-se no que ele disse aqui. Já publicámos anteriormente vários artigos no Otaku PT sobre os problemas da indústria anime e um deles é que basicamente eles não sabem gerir o próprio dinheiro. Por mim, o Japão que fica concentrado apenas a fazer conteúdos para eles mesmos, esquenta o mundo ocidental. Se ficar nessa globalização, a diversidade daqui a pouco estão abrindo as pernas. E lá. Este comentário partiu para a agressividade muito rapidamente. Concordo. Veja, por exemplo, o exemplo de Castlevania, que tem um estilo de arte muito mais bonito que esses animes com visual kawaii. Opa, não concordo. Não concordo que Castlevania tenha um estilo de arte melhor que alguns animes. Nem de perto, nem de longe. Não concordo. Avatar e Korra também têm um art style melhor do que os animes recentes, não concordo. Saudades dos anos 90 com aquele visual realista. Não concordo com as opiniões deste. Temos aqui um post muito grande que eu não vou perder tempo a ler, senão nunca mais saímos daqui. Mas alguém se deu o trabalho de fazer aqui uma boa argumentação, por isso se calhar mais tarde venho aqui para ler. Está aqui o Joe a dizer que prefere ser conservador. Acho que a animação japonesa tem que ter a essência japonesa e ponto final. Concordo. Houve para aqui alguém que ou apagou os comentários ou foi banido. Não faço a minha ideia. O Samuel, olha, se calhar, olha o Samuel que está aí nos comentários. A indústria anime, como qualquer atividade no mundo atual, não tem de fazer diferente, mas de fazer melhor. Concordo plenamente. É isso. Ou seja, mais rápido com a mesma qualidade. Ghost in the Shell e Sensei na Netflix devem ter sido feitos mais rápidos, mas em 3D CG ficou melhor? Não, nem por isso, concordo plenamente. A anime tem e terá de ter sempre a base da sua animação em 2D com 3D CG como complemento. Exatamente. Para isso será necessário ter mais animadores e pagar melhor. Já vimos que a indústria não está disponível para isso no momento, mas se o género anime ainda pode ser considerado um nicho, animes, tanto filmes como séries, que atingiram a audiência mundial. Exatamente. E por isso a ocidentalização do anime não é a solução para nada. Senhoras e senhores da indústria anime, não façam diferente, façam aquilo que fazem tão bem, mas melhor. E a parte do melhor tem de ser garantida para quem gera os projetos financeiramente. Concordo plenamente aqui com o Samuel. Depois temos aqui o Paulo a dizer esse conteúdo é feito primariamente aos japoneses, sendo um bónus, e quer saber, não tem problema algum nisso. Eu acho que estamos aqui um bocado todos na mesma página, mas ok, vemos aqui
um jornalista e analista japonês a querer ocidentalizar aqui um bocadinho mais o anime.